Paz do Senhor Jesus, continuando o poder do jejum. É um estudo bíblico que Deus me fez sentir de fazer, mas não tem nada escrito. Eu não faço cópias, nada disso. Deus está dando na hora. Eu separo os versículos que Deus manda separar da Bíblia, onde fala do poder que, através do jejum, se obteve solução do problema. O poder de Deus agir quando o homem, quando a mulher jejua. Então vamos aqui continuando no livro de Esther. Mardoqueu apela a Esther, número 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de um saco com cinza. Saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e cinza. Louvado seja Deus. Quando chegou, o que chegou? A notícia, né? Que Amã iria matar todos os judeus, que o rei tinha dado um decreto. Quando a notícia chegou fora dos muros do palácio, né? Primeiro ela vai para a cidade. A rainha Esther, ela nem sabia porque ela, além de ser rainha, mas ela não estava nem sendo chamada naqueles meses pelo rei. Algo que me chamou a atenção aqui, que, na verdade, o jejum do povo já estava, o povo, na verdade, já estava em jejum, desesperados, só de receber a notícia que eles iriam ser exterminados ali da fortaleza ali de Suzã. E muitos estavam deitados em saco e cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei que tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. A rainha não sabia, a rainha Esther, ela ainda não sabia o que estava acontecendo. Ela só viu Mardoqueu lá na porta, clamando, chorando de saco em cinza. Quando os judeus colocavam roupas velhas, rasgava as roupas e ponhava cinza na cabeça, era porque estava alguma maldição sobre eles. Louvado seja Deus. E indo ao ataque até Mardoqueu, na praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber. Também para lhe ordenar que fosse ter com o rei. Até esse momento, ninguém no palácio sabia que Esther era judia, porque foi um segredo que Mardoqueu pediu para ela não revelar, até no dia que viessem saber qual das moças seria escolhida a rainha. E Deus fez que justamente a Esther fosse escolhida. E ela obedeceu seu tio e não revelou quem ela era. Louvado seja Deus. Dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicasse em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber. Também para lhe ordenar que fosse ter com o rei, pedir-lhe
pedir-lhe e suplicar na presença do seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Ataque, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo povo ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás, só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Quem sabe para tal tempo, né? Você chegou até aí nesse reino, se tornou rainha. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Glória a Deus, o poder do jejum. Quando nós recebemos uma má notícia ou algo está já acontecendo em nosso meio, na nossa vida, há muita tribulação no nosso meio, uma má notícia, uma tragédia na família, ou nós recebemos uma notícia que alguém está muito doente, ou vários tipos, né? Perseguição de mortes também. Quantas famílias têm até perseguição de mortes, quantos vêm até nós, pede oração, clamando a Deus, pedindo: irmã, faz campanha, que meu parente está assim, está nessa situação. Muitas pessoas têm família que é perseguida de morte. E Deus ali nos usa em jejum, na oração, e o Senhor, através da sua infinita misericórdia, Ele vem e atende, né, o nosso clamor. Louvado seja o Deus de Israel. E Ester, ela tinha sido levada até ali ao rei, ao reinado, para, juntamente com todas as virgens daquele lugar, ser escolhida uma para o rei. Porque a outra rainha, ela não quis se apresentar diante do banquete do rei, a rainha Vaste. Então, os conselheiros mandou ele escolher outra mulher. E Deus fez que ele escolheu Ester. Então, como Deus havia feito ele escolher Ester, obviamente Deus sabia o futuro que eles iriam ter lá através de Amã, porque Amã os odiava, porque quando ele chegava, Mardoqueu trabalhava ali na porta, ali Amã passava e ele não se encurvava diante de Amã. Então, nós também somos perseguidos por não adorar imagens, por não queimar velas, por não andar com crucifixo, por não ter imagens na nossa casa. Muitos nos odeiam. Muitos nos odeiam porque a gente vai para a casa de Deus e nós falamos que servimos a Deus, um Deus que é criador dos céus e da terra em espírito e em verdade. E tem pessoas que acham que para cultuar um Deus ele precisa ter um rosto, ser uma imagem. Que vale ter boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, som nenhum sai da boca dele. E nós somos perseguidos também. E nesse inteirinho aconteceu que esse Amã, aumentando o ódio ali, ele era um dos principais do rei, ele falou para o rei que havia esse povo era rebelde, não se encurvava diante do rei e não pagava os impostos. Ele inventou umas calúnias, né, muito terrível, e conseguiu do rei o anel, as cartas, selada, porque o rei deu o anel e deu a autoridade dele fazer as cartas para matar aquele povo
naquele dia, o decreto, né? Foi decretado que eles iam morrer no dia tal, na hora tal. Os correios saiu avisando, todos foram, cada cidade estava ordenado, os vizinhos a matar o seu vizinho judeu. Meu Deus, é difícil, né? Mas é verdade. A ordem era para matar todos, mulheres, crianças, velhos, não tinha idade. Além do exército que ia entrar para matar, era para os vizinhos também matar os judeus. E ali Mardoqueu se vestiu de saco e cinza, correu para a porta do palácio e não saía de lá, clamando. E o povo onde havia um judeu havia clamor, choro, planto e jejum. Ele já jejuava desesperado pelas suas vidas. E Deus, que nunca chega tarde, ele chega na hora certa, ele diz que ele pode ser tardio para conosco, mas ele responde no momento certo. Ele já tinha colocado Esther lá. Aí ela não entendeu, todo dia ele estava aqui, ele não ia embora. E vai lá saber o que está acontecendo. Aí ele falou para aquele eunuco que havia essa carta, deu para dar para Esther, e não tirou as vestes que ela deu novas para trocar, ele não trocou, ficou de cinza. E ali ele falou para ela o que estava acontecendo. Para o eunuco foi e passou, o eunuco Ataque avisou para ela o que tinha sido o que Mardoqueu falou. E ela mandou um recado para Mardoqueu: olha, todo mundo aqui da província sabe que ninguém pode aparecer diante do rei sem ser chamado. E eu mesmo, sendo rainha, faz 30 dias ou mais que ele não me chama. E se aparecer diante dele, a não ser que ele estenda o cetro, eu morrerei. Aí ele pegou e respondeu: mas não pensa você, porque você está aí dentro, você é a rainha que vai se livrar só você. Toda a casa do teu pai vai perecer, todos nós vamos perecer. Ele quis dizer para ela: aí dentro vão descobrir que você é judia também e vão te matar. Então, o que houve? Ele disse para ela: quem sabe Deus fez você chegar aí nesse tempo, sabendo o que ia acontecer, para nos dar o livramento. E ela mandou o Ataque falar para ele, o seu eunuco, né? Falar para o seu tio Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. O poder do jejum. Totalmente aonde tinha nessa província, Suzã, os judeus começaram a jejuar, como ela pediu a favor dela. Clamaram a Deus em jejum a favor de Esther durante 3 dias e 3 noites. E Esther, ela pediu a Deus no seu jejum também, nas suas orações, jejum e oração. E ela pedia a Deus nos seus jejuns, na sua oração, para Deus trabalhar no coração do rei, quebrantar o coração do rei, dar sabedoria para ela como e o que devia falar ao rei. E Deus deu para ela uma sabedoria. Olha como Deus ele é manso. Já estava decretado lá a morte, o dia certo, a hora certa, no mês de Nisan. E a palavra de Deus fala que Deus deu sabedoria para ela, colocando assim no coração dela: seja prudente, convida ele para um banquete e ele vai aceitar. Amansa, né, bem ele, e depois, quando ele perguntar para você falar o que é, até metade do meu reino eu te darei, como ele disse, você convida para outro para fazer a petição. Aí o rei vai ficar pensando: o que será que essa mulher quer? E assim ocorreu, ela chamou ele e o tal Amã. E o Amã se achou que ele estava exaltado, falou para a mulher: só tem um problema, aquele Mardoqueu tá lá na porta, lá de saco e cinza, mas logo eu vou exterminar ele. Eu fui honrado diante da rainha também, e se exaltou. E Deus assim trabalhou. Ela foi recebida, o cetro foi levantado e ela pediu para ele e mandou chamar e levar Amã. E assim eles foram naquela noite, porque Deus trabalhou na mesma noite, aleluia,
para lembrar o rei do que Mardoqueu havia feito pelo rei. Que o Mardoqueu trabalhava ali na porta do palácio e ouviu um plano de 2 eunucos que iria matar o rei naquela noite. E o rei falou, mas chamou lá os homens, eu não estou conseguindo dormir, venha ler. E eles foram ler. O que fizeram para... Quando chegou nessa parte da honra de Mardoqueu, ele falou, o que fizeram para esse homem que me salvou naquela noite? Lá foi provado tudo, que eles queriam me matar. Nada foi feito. Quem está no pátio? Amã. Meu Deus, Amã já achou que estava sendo mais exaltado ainda. Mas Deus fez Amã pegar antes que tudo ocorresse, já honrar a Mardoqueu, porque lá no fim, quem é que morreu? Amã. Então, antes que ele fosse enforcado, Deus honrou Mardoqueu. Antes do banquete, Deus honrou Mardoqueu. E saiu a cavalo, porque ele achou que era ele, né? Que farei ao homem de qual que o rei agrada? O que darei? O que farei? Ah, que monte no seu cavalo, que veste as suas vestes, que sai proclamando na cidade, esse é o homem que o rei se agrada. E assim teve que fazer Amã, mas não sabia o que vinha para ele, né? A forca, a morte que o teu inimigo planeja fazer contra você. O laço que Satanás está planejando, ore e jejue, porque Deus ele vai derrubar o seu inimigo, vai emudecer na sepultura e vai te colocar por cima dela. E assim aconteceu. O rei foi no banquete com ele e o rei perguntou, o que queres, rainha Esther? Até a metade do meu reino te darei. Olha que palavra do rei não podia voltar vazia, né? E ela falou, ó, se me agradou o rei, vem mais um banquete, ali eu falarei. Muito prudente. O povo de Deus, ele tem que ser prudente. E a gente observando aqui na rainha Esther, ela orou, jejuou e falou muito pouco. Ela falou pouquíssimo. E no outro dia do banquete, no segundo banquete, foi revelado o plano de Amã. E assim Deus virou para o inimigo a morte que havia preparado para os judeus. Tanto é que eles comemoram até hoje essa festa chamada Purim. Louvado seja Deus. Então, qual é o teu problema? Qual é a tua aflição? Que desespero está na sua vida? Qual é como eu posso dizer, o pensamento que está tirando o teu sono? Você desesperado, medo da morte, medo do desespero, das perseguições, medo do desemprego, medo de vizinho, vizinho que não para de perseguir você, é barulho até de madrugada, faz para pirraçar você, é vizinho falando de você sem você dever, você não consegue mais sair da tua casa, é no trabalho, é salário que não tem condições, não prospera. É enfermidade que não sai, é demônio de loucura, família tentando se matar, suicídio, doenças graves, brigas todos os dias. Que maldição é essa? Ela só vai sair com jejum e oração. E Jesus lá na frente, no Novo Testamento, ele fala essa casta de demônio. Olha que tudo aqui nos leva a Jesus. Essa casta maligna, ela só pode sair com oração e jejum. Esther com oração e jejum, o povo judeu com oração e jejum, viram a derrota dos seus inimigos e Deus lhes deu vitória. E até hoje, em nossos dias, se comemora a festa de Purim, para agradecer a Deus pela vitória que Deus livrou da morte judeus, colocando assim os seus adversários. Quer vitória? Vai jejuar e orar, e Deus ele te dará vitória sobre os teus inimigos. O poder do jejum.